10 horas, muito bom dia para você, começando o Manhã Bandeirantes desta terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Começou meio bagunçada essa terça-feira aqui em São Paulo, ônibus a menos e os ônibus que nós temos já não são suficientes, né? A gente já falou muito sobre isso, faltam ônibus como regra, quando tudo funciona bem, já funciona mal. Quando você tem um atraso na saída dos ônibus das garagens, e a explicação é que teve assembleia de madrugada, que parece que a categoria, o sindicato está estudando a possibilidade de uma greve, de uma paralisação, que não está confirmada, não tem nada ainda definido, mas hoje já foi um sentimento ruim de ônibus a menos nas ruas. Passou rápido, mas lógico que o estrago foi feito. Mas o dia já começou meio complicado por esse motivo. Temos agora sol aqui no Morumbi, mas choveu também durante a manhã. Enfim, você deve ter tido fortes emoções, dependendo do seu caminho, para chegar no serviço ou então para voltar para casa se você trabalhou durante a madrugada. Hoje temos alguns assuntos bem importantes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou à CPI. Pela segunda vez, Marcelo Queiroga está sendo questionado pelos senadores que compõem a CPI da Covid-19. E aí, acho que, entre outras coisas, ele vai ter que explicar por que algumas decisões que ele anunciou ainda não se confirmaram. Não se confirmaram ainda. Por exemplo, que nós teríamos por dia mais de 1 milhão de vacinados. Não temos, mas nem perto de 1 milhão. Teve um dia, 2 que chegamos a 1 milhão, mas lá atrás já se perdeu no tempo e no espaço. Mas nos últimos dias, nas últimas semanas, estamos bem abaixo disso, muito abaixo mesmo. Vai ter que ser dito em defesa do ministro Marcelo Queiroga, não em defesa, mas para ser justo, que ele tem se esforçado aqui e acolá, por exemplo, para contratar mais vacinas, para trazer mais vacinas para o país. Ainda não foi sentido isso, porque os contratos são assinados agora e eles demoram para ser cumpridos, por isso que a gente lamenta que lá atrás, em agosto do ano passado, quando era possível ter contratado mais vacina, particularmente da Pfizer, e por um preço muito melhor, hein? Diga-se, acharam caro naquela época. O ministro da Saúde de plantão na época, Eduardo Pazuello, achou caro na época. Achou que o contrato não valia a pena. Achou caro. Eu não sei quanto ele acha que custa uma vida, mas ele achou caro na época. Agora, sob nova direção, o Ministério da Saúde está aceitando os preços, até porque não tem outra alternativa. É a vacina que vai nos salvar mesmo, e só a vacina mesmo. A propósito disso, para a gente ver que a gente não consegue avançar muito, né? A gente dá um passo à frente, depois 2 para trás, 3 para frente, 1 para trás, a gente fica meio que marcando passo. Tô lendo aqui que aconteceu mais um caso no litoral paulista de uma pessoa que se recusou a usar máscara. E aí a gente tem que relembrar o que aconteceu no ano passado com o desembargador Eduardo Siqueira, que ficou famoso até com o vídeo que foi publicado, um vídeo gravado pelos próprios GCMs de Santos, quando ele foi abordado na praia e aí humilhou o guarda municipal, que até ouvinte nosso aqui foi humilhado, né? Ligou pro secretário de segurança, né? O desembargador, enfim. Ele depois acabou alegando que tinha problemas psiquiátricos, o desembargador, e aí recorreu contra a indenização de R$20 mil, que foi definida pela Justiça por danos morais ao guarda municipal Cícero Hilário. Aliás, um abração para o Cícero Hilário, que deve estar ouvindo a gente. Manda uma mensagem para a gente aí, Cícero. Porque olha só, Cícero, não sei se isso serve de alento ou não, ou pelo contrário, te deixa mais chateado ainda, porque o Cícero Hilário, ele veio aqui. Ele chegou a vir aqui no estúdio com a gente, conversou com o Datena, ele veio com os filhos dele. Família linda, aliás, linda. E não é por menos, né? Ele teve uma postura corajosa de alguém que está fazendo o seu trabalho e sabe da relevância do seu trabalho. Ele disse que na época ficou muito chateado e tal, porque
para ele foi humilhante mesmo. Foi humilhante mesmo, se bem que na época o Datenão falou para ele que ele não tinha que se sentir diminuído em nada. Pelo contrário, o desembargador é que acabou extrapolando demais, achando que era diferentão das outras pessoas. Então, para você saber, viu, Cícero Hilário, aconteceu mais uma vez. Uma mulher foi flagrada ofendendo o trabalho de guardas civis municipais em Santos. Ela foi multada porque não estava utilizando a máscara enquanto andava na faixa de areia. Tem inclusive um vídeo, não sei se a gente conseguiu o vídeo, Garrafinha, um vídeo dessa senhora. E esse vídeo que está rodando aí nas redes sociais mostra o momento em que essa mulher, que se apresenta como advogada, olha só, você vê como a história é parecida, né? É parecida. Tem gente que acha que pode tudo porque tem uma carteira funcional. Às vezes diz que tem e não tem também, né? Às vezes diz que é policial e não é, às vezes diz que é juiz e não é. Nesse caso aqui, a senhora era mesmo uma advogada e diz que o trabalho feito pela GCM durante a fiscalização, nas palavras dela, é um trabalho sujo. Trabalho sujo, disse essa advogada. Ela também estava filmando os agentes durante a abordagem. O vídeo foi divulgado pela Associação dos Guardas Civis Municipais da Baixada Santista e mostra exatamente isso, esse momento. Foi no sábado agora, dia 5, na Orla de Santos. E aí o diálogo é grosseiro mesmo. Ela disse que não sabe como é que... Eles não sabem com quem que eles estavam falando, estão lidando. Tem o vídeo aí? Vamos colocar então. Olha, você que tem condição aí, passa pro nosso canal no YouTube, ou então ouve também, que vai ter o áudio, mas é legal. Quer dizer, é legal. É deprimente, mas é importante pra gente analisar a situação que a gente está vivendo ainda. Vamos ver. Vou falar que está sendo gravado, vou pegar o áudio de todo mundo, sou advogado, agora fora. Não sei com quem vocês acham que vocês estão lidando, mas vamos lá. Vou entrar na cabeça assim. O áudio dá pra ouvir agora, Gui? 10 da manhã, autuando, trabalhador, cidadão de bem, guarda municipal de Santos, a mando do prefeito de Santos, ok? Fazendo um trabalho sujo, indigno, imoral, inconstitucional, ilegal, tá? Repudiante. A gente tem que repudiar isso. Não podemos aceitar esse tipo de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Tá? Viralizem esse vídeo para correr o Brasil inteiro. Bom, a gente depois vai repetir o trecho inicial. O áudio estava bem prejudicado porque foi gravado com celular, enfim, no meio da praia, mas depois esse final foi bem claro. Você vê, a tal da advogada, ela pediu para viralizarem o vídeo, ou seja, ela está convencida de que ela está coberta de razão e que ela está sendo vítima de um abuso de autoridade. Ela até fala que é inconstitucional. Se ela é advogada mesmo, eu acho que a gente tem que analisar a formação dos nossos magistrados em direito. Os nossos bacharéis, melhor dizendo, né, em direito. Os cursos que estão formando advogados, eu não sei se ela tem OAB também, né? Precisa ver, a OAB precisava ver. Porque a OAB, que é muito discutida, o exame da OAB, que é rigoroso e tem que ser mesmo, ele é discutido até pela categoria, porque o cidadão vai se formar em direito, bacharel em direito, não é um curso fácil, e tem que ser mesmo restritivo. O cidadão que sai formado em direito, como em outras categorias também, né? Acho que na maioria delas, mas algumas são especiais, porque você pega um advogado, que depois pode virar um desembargador ou um juiz, ele decide a vida de uma pessoa. Ele decide o destino de uma família inteira, em muitos casos. Ele pode fazer a justiça e redimir um crime ou, sei lá, algo muito injusto que está sendo cometido, ou não. Se ele não souber manipular bem a nossa legislação, ele pode cometer erros gravíssimos e erros irrecuperáveis,
que não tem mais volta. Então, acho que era bom saber onde foi formada essa advogada, se ela tem a carteirinha da OAB, se não tem e tal, ou se ela só jogou pra galera ali, dizendo, inconstitucional, abuso de autoridade. Não é abuso de autoridade, doutora, que eu não sei o nome dela e nem quero saber. Não é abuso de autoridade. A senhora talvez não tenha percebido que nós estamos no meio de uma pandemia. E aqui eu quero fazer um parênteses para mandar um grande abraço para o nosso José Luiz da Atena, o comandante aqui do Manhã Bandeirantes, que você já percebeu, hoje não está aqui com a gente. O da Atena ontem falou na abertura aqui do Manhã, falou bastante também durante o Brasil Urgente, ele conversou com a Kátia Fonseca também ontem, na tela da Band, para falar desse período difícil, dessa fase delicada que ele está vivendo, porque o Júnior, um dos filhos do Datena, está internado com Covid. Pela informação que a gente tem, está sendo muito bem tratado, atendimento adequado, perfeito, toda a estrutura necessária. Está bem. É lógico que é uma doença traiçoeira, então você não pode facilitar, né? Não pode dizer assim, não, está bem, vai para casa e tal, fica tranquilão. Não é assim que funciona. Então o Júnior está sob atenção médica, está sendo muito bem tratado, está bem, a gente torce para que essa fase passe rapidinho e que ele retome a convivência com a família, com os amigos, em particular com o Datena, que lógico, o pai, a gente sabe como é que é, pai e mãe, fica muito fragilizado mesmo, né? E o Datena ontem falou isso e não tem por que esconder, ele está com a cabeça agora voltada para a saúde do filho dele. É assim que funciona mesmo e acho que muita gente está vivendo isso agora, pode estar ouvindo a gente agora e passando exatamente por essa fase, por essa experiência. Deus queira que para todos que estão ouvindo a gente, para todos no Brasil e no mundo, que as pessoas consigam passar essa fase, recuperar, voltar bem, voltar a pleno vapor, porque é uma fase difícil mesmo. Para algumas pessoas é bem difícil mesmo. E a gente torce muito, manda aquele abração para o Datena, pensamento positivo, vai dar tudo certo para o Júnior voltar já ao convívio da família, ao convívio de todos nós. Então, por isso, o Datenão não está aqui hoje, mas se Deus quiser, nos próximos dias, quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã a gente tem uma notícia boa do Júnior saindo do hospital e o Datena voltando. Então, isso é só um parênteses para mandar um abraço de toda a equipe aqui, de todo o pessoal da Bandeirantes, para o nosso José Luiz da Atena. E aí, retomando, essa nossa advogada aqui, que apareceu no vídeo e pediu para viralizarem isso que ela fez, essa afronta que ela fez, não só às autoridades, né, porque ela afrontou a autoridade. A Guarda Municipal, ela é uma autoridade local. Na região dela, ela é uma autoridade, tem que ser respeitada como tal. Por qualquer cidadão, seja advogado, jornalista, professor, qualquer cidadão tem que respeitar muito. Se ela não respeita o ser humano, respeite a farda. Porque tem gente que só entende assim, só se tiver farda, só se tiver crachá, só assim que funciona. Mas ela nem isso ela respeitou. E acho que ela não percebeu o que é mais essencial. O que é mais essencial é que a gente está vivendo uma fase muito delicada. Então é lógico, é legal você ter que usar máscara na praia? Não, não é legal. Não é legal. Não faz parte do cenário, né? Não é adequado, não é o natural. Mas a gente está longe de viver uma situação natural e adequada. A situação é essa que nós temos. E é uma pena, e aí eu vou retomar o assunto que nós tratamos aqui ontem, e que o pessoal do Gente falou também sobre isso. Todo mundo falou, né? Todo mundo comentou. A escapadela que o governador João Dória deu nesse feriado, indo até o Rio de Janeiro e se permitindo tomar banho de sol num hotel importante do Rio de Janeiro, da forma que a gente viu ontem. Podemos até colocar no ar de novo, porque primeiro que é algo público, né? As pessoas têm que entender que ser governador é bem legal. Deve ser legal, porque um monte de gente quer. A cada 4 anos tem um monte de gente que quer ser governador. E prefeito, e presidente, e senador, e deputado, e vereador. Então, acho que boa parte dessa gente toda quer ocupar um cargo público para prestar serviço à sociedade. Eu acho que é. Eu imagino que muita gente que sonha em ocupar um cargo público faz isso pensando no bem maior.
achando que pode essa pessoa fazer diferença, fazer diferente, né? Trazer uma contribuição significativa para a cidade, para o estado, para o país, para a humanidade, quem sabe. Eu acho que é assim que tem que ser, né? Só que depois que chega lá, chega no poder, eu não sei o que acontece, que as pessoas às vezes emburrecem um pouco. Acho que o bom senso às vezes escapa, a noção das coisas, acho que às vezes é prejudicada. Não sei se é o poder, não sei exatamente o que acontece. Porque aí vão dizer o seguinte, mas o governador João Dória tem direito de descansar num feriado. Tem direito de descansar num feriado. Mas se ele mesmo defende o isolamento, defende que as pessoas fiquem em casa, né? Se puderem, evitem sair, a não ser num caso extremo, tem que trabalhar, você tem que, sei lá, fazer algo que é incontornável, aí você tem que sair. Mas se ele é um dos defensores, ele é um dos principais defensores e tem mérito nisso, nisso ele tem mérito, em defender o afastamento, defender que as pessoas se recolham. E aí aparece uma imagem como essa que o Daniel está colocando de novo aqui no canal no YouTube, e a gente não... Aqui não é questão de desprezar, desmerecer a autoridade do governador, muito pelo contrário. A gente não está fazendo aqui o que fez a advogada com o guarda metropolitano. Não estamos fazendo isso. A gente está lamentando que o nosso governador, o governador de São Paulo, de um dos principais estados do Brasil e do mundo, tenha se permitido isso. Ele não podia fazer isso. Já falamos bastante sobre isso. O governo do estado confirmou que de fato ele esteve, mas disse que ele não aglomerou. Enfim, então, segundo o que se depreendeu da nota que foi divulgada, até porque, até onde eu sei, o governador mesmo não falou sobre isso ainda. Acho que não falou. Mas falará, em algum momento ele vai ser abordado para falar de viva voz o que ele tem a dizer sobre isso. E se ele seguir nessa toada, vai dizer que não, tinha direito de descansar, não aglomerou, estava lá tomando o banho de sol dele e tal. O que a mim não convence. Lamento, governador, dizer para o senhor que a mim não convence, e acho que a boa parte do cidadão aqui do estado de São Paulo não convence também. Boa parte dos seus eleitores também acho que não ficaram convencidos. E o pior de tudo, né? Se é que dá para ter algo ainda pior, é que isso acaba reforçando o discurso, aí sim muito perigoso, de que não precisa também, né? Máscara também não é assim, também essa coisa essencial. Distanciamento também não é assim. O senhor, que é um defensor das medidas que são defendidas no mundo inteiro, né? O protocolo sanitário que o senhor defende, no discurso pelo menos, é o mesmo que as autoridades defendem no mundo. O senhor está do lado certo quando o senhor defende. Só que quando o senhor se permite essa derrapada, quando o senhor se permite viajar para tomar banho de sol, aí o senhor perde uma grande chance de mostrar que o senhor de fato faz o que pede para ser feito, que o senhor cumpre as orientações que o senhor dá. E aí, voltando no início da nossa conversa aqui, eu perco o ânimo de criticar essa advogada que estava em Santos. A gente perde o discurso, a gente fica sem moral para dizer que a advogada tem que cumprir as regras, tem que cumprir as normas. Ela foi para Santos, não sei nem de onde ela é, mas nem deveria ter ido para Santos, né? Porque disseram que ia ter barreira sanitária e tal. Não sei se ela é de Santos, não sei se ela tem casa na praia, não sei nada disso, mas isso é o menos relevante. Na praia, no calçadão, nas ruas, ela tinha que estar usando máscara e não pode afrontar a GCM. Mas isso aconteceu no ano passado com o desembargador Siqueira, Eduardo Siqueira, que recorreu para não pagar essa indenização de R$20 mil. E agora acontece de novo. Um ano depois, não sei em que mês foi essa história aqui
do desembargador Eduardo Siqueira, não sei. Mas um ano, vai, mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos, a gente volta a ver a mesmíssima cena que a gente lamentou e condenou há um ano e pouco, quase um ano. A gente está com imagem aqui da CPI, da pandemia, direto de Brasília, direto do Senado Federal, e tem a impressão que estão projetando lá para o ministro Queiroga exatamente isso. No telão, quem está falando agora é o relator, Renan Calheiros. Ele sempre abre a sessão de perguntas a cada nova testemunha que é convocada, que é convidada, e ele mostrou rapidamente cenas do presidente Jair Bolsonaro aglomerando mesmo. Aí não tem discussão, é aglomeração mesmo, sem pudor nenhum. Foram várias cenas ao longo desse mais de um ano. E aí como é que a gente consegue condenar agora, né? Consegue, a gente vai continuar criticando quem não segue as normas, até porque é cansativo até repetir isso, até peço desculpa para o nosso ouvinte que já está cansado de ouvir e que não merece ficar ouvindo isso, porque segue à risca o que mandam os protocolos. Mas é forçoso a gente dizer o seguinte: o cidadão que quer se expor, ele poderia dizer isso, mas eu me garanto, para mim não pega, o vírus não chega em mim, se chegar em mim vai ser uma gripezinha, como alguém já disse uma vez aí. Mas não é isso. Se você se permitir ser contaminado pelo vírus, você, além de poder sofrer muito com ele, você vai fazer outras pessoas sofrerem, porque você vai ser um vetor e vai passar essa doença, muito provavelmente, para muita gente. Mesmo vacinado, se essa cidadã que é advogada, mesmo que ela tenha sido vacinada, primeira e segunda dose já há algum tempo, ela não pode, porque ela continua sendo um vetor caso o vírus contamine essa senhora. Então, é uma lástima que depois de um ano e tanto a gente volte a repetir a mesmíssima cena. A gente avançou muito pouco. Enquanto o vírus avança, enquanto ele se modifica, evolui e promove a criação de novas cepas, enquanto ele está evoluindo, eu tenho impressão várias vezes que nós estamos andando para trás. 10h23. Agostinho. Opa, fala, Garrafinha, como é que você tá? Tudo bem, bom dia. Desculpa aí a interrupção. Você tinha comentado do Marcelo Queiroga agora prestando depoimento na CPI. Sim. E aí você tinha falado de um vídeo do presidente fazendo a aglomeração e tudo mais. O Renan Calheiros está chamando a atenção nessa primeira pergunta, o relator da CPI, sobre ontem o presidente da República no Palácio da Alvorada, na saída naquela conversa ali no cercado, conversando com apoiadores, ele falando que o TCU montou um relatório dizendo que no ano passado metade das mortes não foi por Covid-19. E hoje pela manhã o presidente falou de novo e disse que errou, que ele estava equivocado, que ele e o TCU erraram, mas que não tem esse tipo de relatório questionando o número de mortes por Covid. E o Marcelo Queiroga ontem ficou em silêncio o dia inteiro. E aí o Renan Calheiros agora trouxe de novo a fala do presidente, falando do relatório do TCU de ontem e questionando o Queiroga agora. Vamos ouvir então o ministro Marcelo Queiroga, um trechinho desse início de depoimento. Então é isso, a novidade é essa, que o presidente trouxe mesmo a público um dado falso, um dado mentiroso, né? Vamos ficar com meias palavras aqui. Lá é que eles falam que é uma inverdade, Aqui não, aqui no mundo real, quando não é verdade, é mentira. Então vamos ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Presidente da Senador, República, Vossa Excelência, o chefe do governo que Vossa Excelência é um dos homens mais experientes do Congresso Nacional Brasileiro e sabe das peculiaridades da função que eu exerço nesse momento. E não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente da República. Vossa Excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim. Mas isso é um ato individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas não é juízo de valor. Vossa Excelência não orienta a não descumprir essas recomendações pelo mau exemplo que já informei a Vossa Excelência, da República fazer. Já informei a Vossa Excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto.
Já informei a Vossa Excelência. E podemos saber o que ele falou a Vossa Excelência como resposta? Comigo, quando ele está comigo, na grande maioria das vezes, ele usa máscara. O que o senador Renan quer colocar, ministro Queiroga, e vamos deixar claro que... Agora é o presidente da CPI, Omar Aziz, quem fala com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Recomendações em relação à sua vontade de acertar, de pessoas que conviveram com o senhor, falaram para mim pessoalmente que o senhor tem toda a boa vontade. Agora, o senhor é ministro da Saúde, é lógico que o presidente é que lhe nomeou, mas é constrangedor o senhor, como ministro, orientar a população toda a ter os cuidados necessários e o chefe maior da nação, que deveria ouvir o seu ministro da Saúde, não ouve. Então é isso que nós queremos saber, como é que pode se fazer uma política dentro do Ministério da Saúde se a principal personalidade do Brasil não lhe ouve. Como é que o senhor pode convencer os outros se não consegue convencer a pessoa que teria que ser convencida primeiramente porque ele nomeou? Senador, eu procuro fazer a minha parte. E eu estou certo que essa pandemia ela se enfrentará com a vacinação. É óbvio que o uso das medidas não farmacológicas, elas são importantes, mas a vacinação é o que nós devemos perseguir. Isso é o foco, é o cerne da política que eu coloco em prática no Ministério. Em relação à conduta pessoal do presidente, senador Renan, certo? Eu peço vênias a Vossa Excelência para não fazer juízo de valor acerca da conduta pessoal do presidente, porque não compete ao ministro da Saúde e nem a nenhum outro ministro. Ministro, não compete. Com todo respeito, não compete a mim, senador Renan. Eu não perguntei sobre a conduta do presidente vinculada a qualquer outra questão. Eu concordo que não compete dizer, orientar, manter a referência, insistir, né, conscientizar as pessoas, a população. O papel com relação à doença que acomete os brasileiros é seu. Né? E o seu papel como ministro é dizer, presidente, o senhor infelizmente continua dando mau exemplo, aglomerando. O senhor não acha que isso está expondo a política pública que eu represento no Ministério? É o mínimo que os brasileiros gostariam de ouvir de Vossa Excelência respeitosamente. Mas vamos, por favor, ao vídeo 2. Bom, quem está acompanhando pelo canal no YouTube, que é da Rádio Bandeirantes, vai ver. Agora não mais, mas estava vendo até agora há pouquinho o ministro Marcelo Queiroga constrangido, né? É duro, hein? É duríssimo, mas ele aceitou, né? Outros não aceitaram. Então tá claro que o presidente é o mesmíssimo, é o mesmo, desde lá no começo, com o ex-ministro Mandetta, depois o ministro Taixe, depois o Pazuello. Ele convidou agora, no meio de um tiroteio danado, o novo ministro da Saúde, tentou outros também, né? Tentou alguns que não aceitaram. O ministro Marcelo Queiroga, que tem um currículo importante, entende do que fala, entende mesmo do que fala, mas acho que ele aceitou essa condição. Olha, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, mas mudar o presidente não vai ser possível. Não vai ser possível. Acho que ele aceitou. É uma forma de encarar a missão dele. Agora, a dúvida é essa, e os senadores colocaram isso, o senador Renan Calheiros, o senador Omar Aziz colocaram isso. Em que medida o presidente, agindo como age, e ele não mudou em nada, zero, não mudou em nada, agindo como age, ele inviabiliza o trabalho do novo ministro. Porque essa é a questão. O ministro pode ser maravilhoso, ser bem intencionado, conhecer do riscado, mas se o presidente não ajuda, a gente vai ver de novo advogadas na praia ofendendo o guarda metropolitano, o desembargador ofendendo, até o governador de São Paulo também se permite viajar e ficar sem máscara. Aí não vamos chegar a lugar nenhum. Aí não há ministro que dê conta. Não há ministro que resolva essa parada. Você viu que teve um silêncio dramático ali, quando o secretário, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou assim, comigo ele fica com máscara.
Olha que coisa, esse é um gesto de respeito ao ministro, pelo menos. Porque é só lá com o ministro da Saúde que o presidente usa máscara, pelo jeito. Que de resto, e também quando ele viaja para fora do país, né? Recentemente ele foi para um evento no Equador, eu acho, e lá ele desembarcou mascarado. A comitiva toda de máscarazinha, bem bonitinho. Mas aqui, não. Vamos ver o que está falando o ministro Marcelo Queiroga, que continua prestando depoimento na CPI da Covid. Falando de Copa América, Garrafa? Copa América ocorre normalmente independente de futebol. Qualquer cidadão da Argentina, do Equador e dos países da Copa América entram no Brasil com o exame de RT-PCR. O transporte dos jogadores nos ônibus ocorre de maneira controlada, com o uso de equipamento de proteção individual, de face shield. Os atletas saem do ônibus, vão para o hotel. No hotel, eles ficam isolados num quarto. Eu pedi à diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia para fazer uma revisão sistemática da literatura, e nessa revisão sistemática que eu posso passar para os senhores, não consta que essa prática aumente o risco de circulação do vírus, que possa colocar em risco a vida dos jogadores ou a vida dos membros da comissão técnica. Então, a minha função nesse episódio não foi dar aval para acontecer ou não Copa América no Brasil, porque isso não é a função do Ministério da Saúde. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos. E nós avaliamos os protocolos da CBF e da Conmebol. E são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Destaco também que as autoridades dos estados que aceitaram a realizar a Copa, aqui Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, elas estão de acordo com esse tipo de atividade, e a fiscalização ela se dará por parte das autoridades sanitárias desses municípios. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde. A pergunta foi: Vossa Excelência não se baseou em estudos, foi na prática corrente do futebol? Eu aqui falei para Vossa Excelência, eu posso trazer a área técnica do Ministério da Saúde, fez uma revisão sistemática da literatura. Eu não tenho aqui todos esses estudos, mas apresentarei para Vossa Excelência e para os membros dessa comissão parlamentar de inquérito o que fundamentou. Tá bom, então eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre isso. Quais são os riscos para as delegações, para a população? Bom, e para... Já a gente volta para Brasília, para o Senado Federal. Vai ser longa essa conversa ao pé do ouvido aí com o ministro Marcelo Queiroga. Ele já falou, né, que acha que com os protocolos não vai haver grande risco. Tudo bem, se ele falou, está falado. Havia uma promessa inicial que também era uma promessa tola, de que todos os atletas seriam vacinados, o que não fazia nenhum sentido. Porque, tirando alguns atletas da Europa, a maioria da Europa, que já, em alguns casos, receberam as 2 doses, aí tudo bem. Os que não foram vacinados ainda e seriam vacinados por causa da Copa América, eles não seriam imunizados, né? Teria uma vacina só a primeira dose, a segunda dose ia demorar. Enfim, não era nada. Foi só uma conversa fiada. Então, isso já foi tirado. Não vai ter vacina mesmo para atleta mesmo, não faria sentido. Então, vai ser isso. Isolamento, criar uma bolha, os atletas em hotéis isolados, separados dos hóspedes normais, a alimentação vai ser separada também, enfim. É isso. A gente vai saber da eficácia ou não desse protocolo durante a competição, ou depois da competição, talvez, né? Ontem a gente conversou com o Cláudio Zaidan, e ele é um dos que não concorda com a Copa América, acha que seria absolutamente possível e desejável não realizar esse ano. Ela não leva a lugar nenhum mesmo. É legal Copa América? É legal Copa América. Lógico, você vê Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, enfim, é legal. Mas ela não avaliza o campeão para nada. Ela não é essencial
para que se classifique para uma outra competição maior. Nada disso. Então ela poderia bem ser descartada. E o Zaidan é um dos que, por exemplo, acha que com o protocolo sendo seguido, se for bem feito, é possível mesmo que a Copa América não tenha consequências maiores para a saúde pública, não só dos atletas, mas principalmente do povo brasileiro. Os atletas a gente sabe que vão ser bem cuidados, como regra tem sido assim mesmo, tratados a pão de ló. Muito diferente da média do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro. Então a minha preocupação é mais com o povão aqui, né? Saída e vinda, aglomeração que vai acontecer. Óbvio que vai, lógico que vai. Vai acontecer aglomeração, é inevitável mesmo. Então, enfim, mas está decidido. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai falar, já está falando sobre Copa América, vai falar muito ainda sobre vacinação, sobre contratos com laboratórios e tudo mais. Convido você, hein, para você mandar sua mensagem. Tô vendo o Guilherme já ali, esbaforido, separando mensagens e mais mensagens. Então, isso me deixa animado. E o Ricardão vai mostrar pra gente qual é o nosso número de zap, hein, Ricardo? 11 999 048756. 11 999 048756.